A saga continua. Este empate vai na conta de Ramon e Emiliano. Vamos falar tudo logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia é demais, né? Continua a saga, a luta do Inter contra o rebaixamento. Essa é a luta do Inter. Essa é a luta do Inter. E a gente vem falando há bastante tempo, mas antes eu vou te pedir, que eu também falo há bastante tempo, te inscreve no canal, segue, deixa o like e compartilha esse vídeo. A gente vem falando há bastante tempo, eu pelo menos venho falando, quando o Inter joga bem, o Inter não ganha. Quando o Inter joga mal, o Inter empata. E que primeiro tempo primoroso do Internacional. Se o Inter tivesse jogado metade dos jogos do Campeonato Brasileiro como jogou o primeiro tempo ontem, estava no G4. Jogou muito. Jogou muito. E a gente tem que reconhecer, talvez o melhor primeiro tempo da temporada. Um massacre diante do Santos. Mas nós temos um centroavante que não faz gol, inimigo da alegria, que é o Borré. E fora outros problemas, tá? Mas o que me preocupa é quando o Inter joga bem e não ganha. Isso me preocupa. Nós temos 3 jogos no Campeonato Brasileiro ainda. 3 jogos no Campeonato Brasileiro. E dos 3 jogos, 2 são fora de casa. E o desempenho do Inter fora de casa é assustador. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Hoje, o Inter não está na zona do rebaixamento, mas o Inter é muito candidato a ser rebaixado. Porque tem 2 jogos fora. Para mim é o principal. O Santos tem 2 jogos em casa. O Vitória tem 2 jogos em casa. São jogos até difíceis, mas tem 2 jogos em casa que favorece. Tô assustado. Tu deveria estar também. E para mim o empate está na conta dos 2. Num tom mais baixo ontem, Emiliano e Ramon. Num tom talvez naquela coisa assim, ó, e agora o que eu faço? Eles fizeram o Inter perder a vitória ontem. As mudanças deles, as modificações, parece que eles não conhecem o grupo. Ele acabou com o meio-campo do Inter. Um meio-campo veloz no primeiro tempo, com o Bruno Gomes, com o Alan Rodrigues. Ele acabou. Ele tirou o Aguirre, botou o Bruno Gomes para a lateral direita, ele tirou o Alan Rodrigues de novo e o time entregou o meio-campo para o Santos e o Santos tomou as ações do jogo. O Santos só não ganhou do Inter ontem porque não quis. O Santos estava satisfeito com o empate, a pessoa pode dizer, mas como que satisfeito com o empate? Um time que está atrás do Inter está satisfeito porque o Santos tem jogos fáceis. O Santos enfrenta o Sport, vai ganhar. O Santos enfrenta o Juventude, já vai estar rebaixado. O Juventude, Santos tem tendência de ganhar. E o Santos enfrenta o Cruzeiro sub-15, talvez, que o Cruzeiro vai estar envolvido na final da Copa do Brasil. O Santos faz no mínimo 7 pontos nesses 9 que tem em disputa. Está 2-3 atrás do Inter. O Inter teria que fazer 4 para não ser rebaixado em função do Santos. Eu não botei o Vitória ainda na jogada, eu botei o Santos. Me acha 4 pontos do Inter, Vasco fora, São Paulo fora e Bragantino em casa. Ah, Jair, do Bragantino em casa a gente ganha. A gente não ganha de ninguém, meu irmão. A gente não ganha de ninguém. O Inter pariu uma bigorna. Pariu um porco espinho para ganhar do Ceará com 1 a menos, 90 minutos. Vai me dizer que o Inter vai ganhar só mais 4 pontos? Eu não vejo esses 4 pontos. E eu questionei Ramon e Emiliano sobre a saída do Alan Rodrigues de novo. Vamos ver o que diz Ramon e Emiliano. Jairo Vink da Baldaço TV. Chama atenção a modificação do Alan Rodrigues. Primeiro tempo, um meio-campo veloz com Alan Rodrigues, com o Bruno Gomes, e no segundo tempo desmanchou o meio-campo do Inter, trazendo o Santos para o campo. Por que essa modificação? A segunda vez que tiram o Alan Rodrigues, estava bem no jogo. No, porque venía de Alan, porque queríamos tener una punta más por fuera para que sea el 1 contra 1 y no tanto en el medio. Acho que cuando perdimos el medio, cuando ahí Thiago cansó, que llegó Cambre, ahí acho que perdimos el medio. No puede ser una opinión, respeto la opinión, pero acho que cuando no, Thiago comenzó a cansar, que no era el que no tenía la pose y iba a dividir también a Frenchy con los dos volantes, cuando acho que él cansó, no. Vamos a analizarlo bien, ¿no? Acho que no fue por ese campo, por lo que vimos, lo vamos a analizar bien, capaz que usted razón, no sé, pero vamos a ver si
Acho que foi mais por la queda del cansancio del esfuerzo que fez Thiago que más que nada que la trocadera. Tá aí. Ele até falou que vai pensar. Nessa situação, se eu estava certo ou errado. Eu não estou ali para estar certo ou errado, eu só fiz um questionamento. E também houve a entrevista coletiva da direção do Inter, que é uma direção que vive em outro planeta. Agora precisamos de união. Eu concordo. Precisamos de carinho. Não. Tem que vaiar quando tiver que vaiar. Foram muito vaiados ao final do jogo. Um apoio incondicional durante o jogo, depois você vaia. E tem que apoiar. A torcida do Inter é maravilhosa. A torcida do Inter não merece a direção que tem. Não merece a direção que tem. E eles falam da blindagem do grupo. Bisol. É importante a tua pergunta, Zé, porque quando tu faz a tua interpretação sobre blindagem, não significa dizer que a blindagem é não ver e fechar pessoas. Essa é a tua interpretação. A blindagem dentro do departamento de futebol vai muito mais além com o aspecto de abrir para a imprensa. É trabalhar com o emocional, é trabalhar com a confiança, é trabalhar com a psicologia, é trabalhar com uma série de departamentos que tem dentro do departamento que vai muito além de expor o jogador. Não é disso que nós estamos falando aqui. A tua interpretação ela é restrita. Eu estou abrindo aqui, sendo muito claro para o nosso torcedor. E digo mais, com relação à nossa torcida, quando a gente solicita, quando a gente pede aqui, pede pela instituição. Não está aqui alguém dizendo que, mais uma vez, pedimos um voto de confiança para a torcida. Não é o Bisol aqui, não é a gestão que está aqui. É uma história que está aqui. É uma história do clube que é muito maior do que as pessoas que estão aqui. Se eu fizer esse raciocínio simplista de que a blindagem afasta o torcedor, afasta a imprensa e, por consequência, gera um antagonismo no meu pedido ou no pedido da instituição para que o torcedor fique aqui, qual é a solução? Tá aí, Bisol falando da blindagem. Tá errada essa blindagem. Essa blindagem não, porque nós temos processos, que nós temos coisas, que nós temos o psicológico, que nós temos... Cara, não funciona. Nada funciona. Tem que mudar tudo. Se o processo que eles fazem diariamente para fazer o Inter jogar futebol é o que eles fazem sempre, não tá dando resultado. O Tiger fez uma pergunta muito boa, depois falando, os caras têm consciência que ano que vem, se o Inter cair pra Série B, ele não vai ter dinheiro para pagar o salário deles? Porque vamos lá, a receita aqui hoje de televisão, só de televisão, na Série A é 110 milhões de reais por ano. Se o Inter cai pra Série B, a receita é 9 milhões por ano. Não paga metade da folha salarial. 110, tu paga quase a folha salarial do ano, quase. Quebra o time, o clube, se cair pra Série B. E se cair pra Série B, não sobe no primeiro ano. Eu tô afirmando isso pra você, se o Inter cair, não sobe porque não vai ter dinheiro pra subir. Não é só camisa na Série B. Então o Inter precisa achar o futebol de qualquer maneira, sai catando em tudo que é esquina e tem que ganhar. Agora o Inter vai enfrentar aquele adversário que é a cara do Inter, que é o Vasco da Gama. É a cara do Inter. 6 derrotas seguidas o Vasco da Gama. Faz 6 partidas que não ganha de absolutamente ninguém. Eis que surge o Inter na vida do Vasco da Gama. Tá na cara que o Vasco da Gama vai ganhar do Inter. É muito explícito isso. Eu não sei o que vai ser do Inter se perder pro Vasco. Porque depois tem o São Paulo no Morumbis. Estão ligados do que é um filme de terror que o Inter tá vivendo? Se tu não tá preocupado, se tu acha que a camisa, pela camisa, vai dar certo, não vai dar, irmão. Tem que ser feito alguma coisa. Tem que ser feito alguma coisa. Porque eu tô muito preocupado e o Inter me parece muito próximo da Série B. Tomara que eu esteja errado. Mas o Inter se encaminha a passos largos para a Série B. Se o Inter não ganhar do Vasco e o Vitória ganhar do Mirassol, irmão do céu. E outra coisa, Diário do Secador, torce para o Palmeiras ganhar do Grêmio hoje. O que tem a ver o Palmeiras, Jairo? Tem muito a ver. Se o Grêmio ganhar do Palmeiras, um Palmeiras com 12 reservas hoje na Arena do Grêmio, se o Grêmio ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar, o Flamengo é campeão brasileiro. Aí o Palmeiras larga o Brasileirão, o Flamengo larga o Brasileirão, os dois largam o Campeonato Brasileiro, porque acabou. E o Ceará enfrenta os dois. O Ceará pode ser a nossa salvação. Se o Ceará enfrentar os dois não querendo nada, aí ferrou.
Então torce pro Palmeiras, pro Campeonato Brasileiro estender um pouco mais. O Campeonato Brasileiro não pode acabar hoje de noite. É tanta dica que eu pudesse te dar para te torcer, tu ia ficar doido, mas vamos nessa. É o Inter, né? Nada mais importa. Eles conseguem fazer a gente sofrer até quando jogam muito futebol. Vambora. Abraço, até mais. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?